Arif está jantando com o pai que lhe diz que o homem que alugou o apartamento quer assinar um contrato para evitar problemas e que o farão amanhã. Yusuf então pergunta se ele acha que seria uma boa ideia fazer isso com a ajuda de um advogado e se talvez Kisme gostaria de ajudá-los. Arif diz que Kisme tem negócios mais importantes para resolver do que incomodá-la por causa de um simples contrato. Yusuf pergunta ao filho se ele sabe alguma coisa sobre a família de Kisme, se ele tem um sobrenome bom e conhecido. Arif responde que o pai de Kisme morreu e sua mãe tem Alzheimer. Yusuf pergunta como o pai morreu, quantos anos ele tem e se tem irmãos. Arif responde que seu pai morreu antes dela nascer. Ela é aproximadamente 4 anos mais nova que ele se ele tem um meio-irmão que ainda não conhece. Yusuf fica pensando. Por outro lado, vemos que Seida chega com muita coragem ao refeitório de Henry e entra, cumprimenta-o e pede-lhe que converse um pouco. Henry, surpreso ao vê-la, também a cumprimenta e pede que ela se sente. Ela conta a ele que no dia em que ele foi vê-los os dois estavam muito chateados e ela não conseguiu contar a ele todas as coisas que eram necessárias. Seida deixa claro para ele que não é a mesma mulher que ele conheceu. Muitas vezes as pessoas associam os outros a coisas desagradáveis. No caso dela, ao trabalho no clube, ela diz que não poderia contar a ele sobre Arda porque ela pensei que ele só pensaria coisas ruins sobre ela. Henry diz que talvez ele não tivesse pensado assim se tivesse contado desde o início. Seida esclarece que sua percepção é diferente. Na última vez que se falaram, ele disse a ela que ela só queria se aproveitar dele como pai e que só lhe pediria dinheiro. Não é assim. A única coisa que ela quer é que eu a conheça como a Seida de muitos anos atrás e não pense mal dela. Ela não quer que ninguém pense nela como desagradável e quer se curar. Porém, quando Henry não obtém resposta e apenas olha para ela, Seida derrama algumas lágrimas e diz que não precisa dizer mais nada. Ela pega sua bolsa e sai do refeitório. No pátio da casa de Atice todos estão reunidos para conversar e Bahar pede que falem a verdade. A primeira coisa que ela pergunta é onde Sarp e Sirin se conheceram. A maluca ondulada responde que estava esperando um ônibus onde conversaram por horas sem parar. Sarp garante a Bahar que não se lembra dele e que para ele ela era apenas mais uma estranha. Ele nunca o viu com os mesmos olhos com que sempre viu Bahar. Sirin começa a rir. Sarp pergunta qual o motivo de sua risada. Ele se atreve a fazê-lo depois de arruinar a vida de tantas pessoas. Sirin pergunta se ele também não se lembra de todas as outras vezes em que se viram. Era ele quem estava procurando por ela. Sarp tenta explicar a Bahar que tudo que sua irmã diz é mentira. Sirin aceita que naquela época ela era apenas uma menina que se interessava pelo cunhado e por isso o procurava. Ele então pergunta a Sarp se ele esqueceu todas as tardes que passaram juntos em sua loja. Sarp diz que ela iria até a barraca dele e ele ajudaria porque ela parecia se interessar muito pelos acampamentos como qualquer jovem. Um dia ele até deixou claro para ela que era um homem casado e que não era uma boa ideia para ela voltar para sua tenda. Nunca houve absolutamente nada entre os dois. Bahar não acredita nele e garante que é ele quem está mentindo, ou talvez como pode explicar as mensagens de texto no celular. Sarp pergunta a Sirin se não bastava e ele também fez outra coisa com seu telefone. Enver explica a eles que sabe o que aconteceu e conta tudo o que aconteceu, quando encontrou o telefone no quarto do Sirin. Enver diz a Bahar que sabe muito bem que sua filha enviou essas mensagens para si mesma e até as confessou a ela. Bahar pede a Sarp que então explique por que encontrou uma fotografia dele e de Sirin sentados na loja de sua cidade natal no celular de sua mãe Atice, que tinha como papel de parede. Doruk foi quem viu a fotografia e a avisou. O que não consigo entender porque se ele afirma que Sirin é apenas uma mulher que ele mal conhece, é porque ele tem uma foto com ela naquele lugar. Sarp apenas responde que não sabe. Sirin sorrindo diz que achou que estavam falando de outras fotografias proibidas e se assustou. Sarp não consegue acreditar que os mencionou e Bahar, chateado, pergunta a que fotos ele está se referindo, mas ninguém responde. Bahar diz que não pode mais fazer isso e pede que a deixem em paz. Ela entra em casa e Sarp apenas olha para Sirin com muita raiva. No dia seguinte, Nizam e Doruk terminam o café da manhã na companhia de Enver e Atice. Bahar entra e rapidamente os prepara para irem para a escola. Enver pergunta a Bahar se seria possível ele buscá-los à tarde, pois ele sente falta de ficar com eles. Doruk conta ao avô que seu pai é quem sempre os busca e continuará a fazê-lo mesmo quando ele se mudar. Sarp sai da sala para levar as crianças à escola.
Doruk conta para sua mãe que hoje vai distribuir os convites de sua festa para amigos e professores e dá um para ela. O garotinho pede para ele entregar para seu tio Nezir. Bahar diz ao filho que sente muito, mas não pode comparecer. Doruk diz com tristeza que prometeu que viria e que eles ficariam juntos. Bahar responde que Nezir não é um homem muito bom, por isso prefere que ele não venha e deixe o convite sobre a mesa. Todos saem de casa e Sirin encara o convite. Doruk pergunta à mãe se ele pode convidar Arif então e ela responde que podem perguntar primeiro. O menino diz que ela fará para ele um lindo convite de várias cores. Sarp se aproxima de Bahar e pergunta se ele pode acompanhá-la ao café para continuar conversando sobre o assunto da noite anterior. Ela, ainda irritada, responde que o assunto está encerrado. Não querendo que as crianças suspeitem e não possam continuar falando sobre o assunto, Bahar e Atice se despedem de todos e seguem outro caminho. Sarp continua seu caminho com seus filhos para a escola. Enquanto isso, Sirin sai furtivamente de seu quarto vestido elegantemente. Ele aceita o convite de Nezir e sai pela porta dos fundos da casa. Enver a chama para ajudá-la com as camisas, mas ao verificar os quartos percebe que fugiu, pois não tem mais dinheiro. Sirin caminha até o ponto de ônibus. Por outro lado, Munir e Sarp caminham juntos e encontram Yusuf em um café ao ar livre. Munir entrega a eles os contratos de aluguel que preparou e Yusuf procura seus óculos para ler o nome e os dados de Sarp, mas percebe que não os trouxe, então apenas obedece onde assinar. Ele diz que tudo parece estar em ordem. Sarp avisa que vai depositar sua conta agora mesmo com 6 meses de aluguel adiantado e que vai se mudar hoje. Surpreso, Yusuf diz que parece perfeito e imediatamente lhe dá as chaves do apartamento. Sarp e Munir se despedem e vão embora. Sirin chega ao escritório de Sua e o cumprimenta. O velho careca pergunta como estão Sarp e Bahar e se ainda moram com eles. Sirin responde que sim, mas acha que eles vão se mudar hoje. Os dois só fingem se dar bem quando estão com os filhos e ele sente que Bahar ainda está com Arif. Sua pergunta se Nezir os contatou e Sirin conta que recentemente receberam um pacote de Nezir que continha um terno para a festa de circuncisão de Doruk neste fim de semana e na verdade ele acha que Nezir é apenas mais um convidado. Sua diz com raiva que eles devem ser loucos por pensar em convidar alguém que tentou matá-los. Sirin avisa Sua que foi vê-lo porque precisa que ele ajude em alguma coisa. Ela não tem emprego e também não está estudando. Ele pensou que poderia ajudá-la com um emprego. Sua responde que ficaria feliz em ajudá-lo, mas ele não acha que Periu irá apoiá-lo com isso. Em vez disso, ele pode dar o dinheiro diretamente a ela, se quiser. Ele contata o departamento de contabilidade e Sirin sorri. Poucos minutos depois, ela sai do prédio com dinheiro na bolsa. Ela pega um táxi e vai até a empresa de Nezir. Atice diz a Bahar que Enver irá buscar as crianças na escola e deixá-las com Seida para que possam voltar ao trabalho. Bahar pergunta à mãe se Seida poderia ajudar o pai a terminar as camisas, pois ainda há um longo caminho a percorrer. Atice responde que é uma boa ideia e que ela deveria perguntar a ele. Atice tenta mencionar o que aconteceu ontem à noite, mas Bahar responde que não quer falar sobre isso. Eu ouvi todos vocês e isso foi o suficiente. Atice diz que está tudo bem, a vida deve continuar de qualquer maneira e as coisas mudam, até Sirin mudou, pois percebeu que não quer competir com a irmã em tudo. Bahar fica pensando. Poucas horas depois, Yusuf retorna ao refeitório e Arif pergunta como foi a reunião. Yusuf diz isso muito bem, eles até pagaram 6 meses de aluguel. Arif pergunta qual é o nome do inquilino e o que ele faz, e Yusuf lhe entrega o contrato para que ele leia os detalhes, mas pouco antes de abri-lo, Nizam e Doruk gritam seu nome e correm para cumprimentá-lo. Arif pede a Enver que os deixe ficar um pouco com ele e depois os levará até Seida. Enver diz que sim e entra no prédio para ver Seida por um momento. Yusuf diz que é melhor ir até a casa e pedir o contrato a Arif, que não conseguiu ver o nome do inquilino. Enver chega ao apartamento de Bahar onde está Seida e que o limpou e organizou para que Bahar e os filhos possam voltar a viver com conforto. Enver diz a ela que ela fica muito bem com seu novo corte de cabelo e eles se sentam. Ele diz a ela que ela deveria ir ajudá-lo com as camisas, talvez eles possam se dar bem e expandir o negócio. Seida, sorrindo, responde que ficará feliz em ajudá-lo, mas não acha que isso possa ser permanente, já que ela ganha mais dinheiro onde trabalha agora. A escola do Arda é cara e ele tem estado doente,
mas vai ajudar com as camisas sempre que tiver tempo. Enver diz que está tudo bem. Seida conta como Bahar ficou mal no dia em que voltou ao prédio, porque se lembrou de Elis. Enver diz que será melhor dizer a Tice para acompanhá-la de volta hoje, para que não seja difícil. Ao mesmo tempo, vemos que Sarp chega em uma pequena van, instrui o homem que dirige o veículo a deixar a tinta no apartamento e fazer algumas medidas que estão em um pedaço de papel, depois lhe dá as chaves, o homem obedece e ele sai do caminhão. Então ele abre o porta-malas para tirar as coisas e nesse momento Sarp percebe que seus filhos estão com Arif comendo e rindo juntos. Um dos amigos de Arif pede a Sarp que retire o caminhão porque ele está no meio da rua. Sarp se acomoda no banco do motorista, mas percebe que o homem que mandou ao apartamento levou as chaves do veículo. Ele deve descer sem ser visto e chama o homem para encontrá-lo em um local próximo. Quando Sarp vê que o homem mudou o caminhão, ele entra e pede que o acompanhe para fazer outras compras. Eles vão a uma grande loja onde Sarp se prepara para reformar o apartamento e também acrescenta algumas compras para decorar o quarto dos filhos. Su está conversando com Munir sobre as informações que Sirin lhe deu sobre o convite de Nezir para a festa de Doruk. Ele diz a Munir que não pode permitir que Sarp e Nezir se encontrem e conversem naquela festa. Enquanto isso, Nezir sai da empresa e entra na van com Azim, que lhe entrega um envelope recebido recentemente. Nezir abre e vê o convite de Doruk. A peruca da mulher lembra quando o garotinho prometeu convidá-lo e sorri. Henry diz a Tice e Bahar que eles certamente querem saber o que acontecerá com o filho de Seida. Só queria te dizer que nada vai acontecer, tudo vai continuar como antes e ele vai fingir que nunca descobriu nada. Bahar diz-lhe que não tem que explicar-lhes e eles não têm o direito de opinar, é um assunto que ele deve resolver sozinho. Eles despedem-se e saem do refeitório. A Tice diz à filha que achava que Henry era um bom homem, não quer que eles se demitam, mas talvez seja melhor assim, já que a atitude dele às vezes a incomoda. Bahar diz que não pode pedir demissão porque precisa do emprego também muito. Porém, sua mãe pode fazer isso, então ela poderá ajudar em ver e terá mais tempo para preparar as sobremesas. A Tice diz que não é necessário. Os dois chegam no prédio e sobem até o apartamento de Bahar, que é cumprimentada pelos filhos e Seida. Eles se dão um grande abraço e Seida pergunta se eles estão bem. Bahar responde que sim e diz que irá ao banheiro tomar um banho. Neste momento, ao entrar no banheiro, Bahar começa a se sentir mal, chora e não consegue evitar o vômito. Depois de se acalmar um pouco, ele sai do banheiro. Sarp retorna com seu parceiro no caminhão. Ele diz que o ajudará a carregar a parte mais pesada e depois deverá carregar o resto sozinho para não ser reconhecido. Os dois sobem até o apartamento, mas quando tentam acender a luz percebem que não há lâmpadas. Sarp pede ao homem que vá buscar as lâmpadas que comprou no carro e avisa que devem ficar absolutamente silenciosos para que ninguém as ouça. O homem desce. Sarp olha o apartamento horrível com uma lanterna. Seida está no apartamento de Bahar e os dois ouvem barulhos vindos da rua. Seida olha pela janela e diz que aparentemente os novos inquilinos estão se mudando, mas já é muito tarde da noite e isso parece desrespeitoso com ela. Bahar pede que ela não se envolva e apenas os deixe em paz, mas Seida decide ligar para Arif e contar o que está acontecendo. Essas pessoas fazem barulho e as crianças já estão dormindo. Arif avisa que vai cuidar disso e elas calçam os sapatos. Yusuf pede ao filho que deixe os inquilinos em paz. Já lhe pagaram 6 meses de aluguel e ele pode entrar quando quiser. Arif o ignora e sai de seu apartamento, encontra o homem que está ajudando Sarp e decide ajudá-lo a carregar algumas das coisas que estava descarregando do caminhão. O homem insiste que não é necessário, mas Arif sobe as escadas atrás dele. Ao ver Seida na porta, pede que ela os ajude a terminar rapidamente. Ao chegar no apartamento, Arif faz questão de passar por lá e ajudar o homem a trocar as lâmpadas, que muito nervoso aceita. Sarp é encontrado escondido atrás da porta de uma sala. Seida sobe com as malas restantes e junto com Arif examinam todos os quartos. Por fim, o homem se encarrega da lâmpada do quarto onde está Sarp e agradece a ajuda. Arif e Seida se despedem e saem do local. Sarp e seu amigo começam a pintar o apartamento. No dia seguinte, vemos que todo o apartamento de Sarp está pintado. A amiga acorda e vê que ele está terminando de decorar o quarto dos filhos e o parabeniza por trabalhar a noite toda. Sarp diz que vai trocar de camisa para poder ver os filhos.
Ao mesmo tempo, Arif abre o refeitório e conhece Seida, que volta do trabalho na boate. Ela diz a ele que levará as crianças para a escola. Arif pergunta se ele deveria buscá-los também, mas Seida responde que Sarp fará isso porque mostrará o lugar para onde se mudou. Arif pergunta se ela sabe onde Sarp vai morar, mas Seida diz que não, eles saberão em breve. Sarp desce até o apartamento de Bahar e bate na porta. Ele pede que ela o deixe levar os filhos para a escola e primeiro fazer uma parada na nova casa. Bahar aceita e lhe dá os filhos. Sarp pede a seus filhos que não desçam as escadas, mas sim subam. Seida e Arif conversam no refeitório. Bahar sai pela janela e pergunta se Sarp e as crianças já saíram. Eles respondem que não. De repente vemos que Sarp, Nizam e Doruk olham pela janela e cumprimentam a todos. Arif, Bahar e Seida ficam muito surpresos. Arif entra no negócio e bate em algumas coisas com raiva ao dizer que é tudo culpa do pai. Depois corre para seu apartamento e pergunta ao pai se ele enlouqueceu ao alugar o lugar para o marido de Bahar. Arif entra à força em busca do contrato. Bahar decide subir ao apartamento onde é recebida pela filha. Ela leva até o pai e o irmão e diz que eles estão muito felizes por finalmente poder morar com o pai em um lugar tão agradável. As crianças vão para outra sala e Bahar diz a Sarp que já ultrapassou os limites. Sarp apenas lhe diz que não fez nada de errado ao querer estar perto dos filhos. Bahar diz a ele que ele não pode mais voltar para sua vida assim. Embora estejam felizes, esqueceram-se de pensar em todos os problemas que podem surgir. Ela desce e encontra Seida. Ao vê-la, ela diz a ele que não tinha ideia de que esse era o plano de Sarp e está com muita raiva dele. Seida diz que desde o início o que ele queria era se mudar secretamente para que depois Bahar não tivesse objeções à alegria de seus filhos. Sarp e as crianças descem, cumprimentam Seida e dizem que irão para a escola agora. Bahar conta ele pergunta a Seida como Arif reagiu. Seida responde que é muito ruim. Ela até revisou todas as páginas do contrato, mas Sarp fez tudo como deveria e não pode agir contra ela. Bahar teme que Arif pense que ela tinha conhecimento do plano de Sarp. Sarp sai do prédio com as crianças e caminha em frente ao refeitório, trocando olhares com Arif, que pega seu telefone e liga para sua irmã Kisme. Poucos minutos depois, Bahar e Seida também saem para trabalhar. Bahar diz à amiga que é melhor ela ir falar com Arif para lhe explicar as coisas. Ela entra no refeitório e jura que não sabia da mudança de Sarp. Se soubesse, não o teria permitido porque aquele é o seu edifício e a última coisa que quer é destruir a sua paz. Além disso, nem mesmo Yusuf sabia quem ele era. Arif, com raiva, diz que não entende como aquele homem se mudou para seu prédio sem que ninguém percebesse. Bahar questiona se ele não acredita em suas palavras. Se sim, então ele pode pensar o que quiser. Então ela se vira e sai. Bahar sai e pede a Seida que não conte nada aos pais. Ela encontrará uma maneira de contar a eles. Seida pede que ela não se preocupe, e é impossível falar com ele sobre isso se Sirin estiver por perto. No refeitório de Henry, uma mulher está sentada tomando chá e encara Tice e Bahar quando eles chegam e cumprimentam os demais funcionários. A mulher se levanta e Bahar mostra o caminho para o banheiro, mas ela responde que é a mãe de Henry. Bahar pede desculpas, pois não sabia quem ele era. Aí ela se apresenta pelo nome, mas a mulher apenas olha para ela, entra na cozinha e avisa Tice e Bahar que eles estão demitidos e ela não quer vê-los novamente. Ela não quer os amigos de Seida e aqueles que fizeram parte da cafeteria dela. Do seu plano, eles ficam infelizes por quererem tirar vantagem do filho. Bahar exige respeito, mas a mulher os trata ainda pior. A Tice não a suporta e grita com ela para não falar assim com eles e respeitar a filha. Ela pega suas coisas e pede para Bahar sair dali agora mesmo. Essa mulher os persegue até a rua insultando sem parar. Ao vê-los, Henry pergunta o que está acontecendo, mas eles caminham sem dizer nada. A mãe de Henry conta ao filho que ela mesma acabou de demiti-los. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali e ela responde que viu contou que tem um filho com Seida e ela fica muito decepcionada com isso. Henry pega seu braço e eles entram no café. Bahar abraça a mãe que está chorando porque não consegue acreditar no que aconteceu. A Tice diz que aquela mulher parece decente aparentemente, mas sua personalidade é terrível e ela odeia ter que se envolver nesse tipo de briga.
Bahar tenta acalmá-la e pede que ela vá até sua casa para que Enver não a veja naquele estado, mas Atice diz que é melhor ir com o marido ajudá-lo com as camisas. Ela também pede à filha que não conte nada a Enver sobre o que aconteceu ou ela ficará muito chateada se descobrir que tipo de insultos eles receberam. Eles apenas dirão que desistiram porque Henry estava de mau humor. Bahar diz que está tudo bem e eles continuam voltando para casa. A mãe de Henry exige que o filho lhe dê o endereço de Seida para que ela vá acabar com ela. Henry pede que ele saia porque está incomodando seus funcionários. A mulher pergunta quanto dinheiro Seida pediu e Henry responde que ela não pediu nada. Sua mãe diz que não acha que Seida esteja se mostrando uma mulher decente agora, ela provavelmente está apenas esperando que ele a peça em casamento e depois pegue seu dinheiro. Henry não aguenta e sai do refeitório. Sua mãe o persegue, mas depois volta e pergunta a um dos funcionários e ele lhe dá o endereço de Seida. Enver pede a Sirin que vá até a cozinha fazer café para eles. A maluca ondulada obedece de mau humor, serve o café, mas antes de tomar decide cuspir no café de Seida e, feliz, segue para a oficina. Sirin distribui os cafés, mas Enver pede que ele troque o de Seida porque não é tão espumoso quanto os outros. O entediado Sirin não tem outra opção e o café que ela alterou fica para ela. Sarp entra no prédio e encontra Arif que acaba de sair de seu apartamento. Ele corre até Sarp e diz que ele é um mentiroso por ter enganado o pai para conseguir o aluguel. Sarp com raiva diz que não fez nada de errado, seu nome está no contrato e o Zufo assinou. Arif exige que ele saia imediatamente do prédio. Sarp responde que isso não acontecerá, pois finalmente está próximo da esposa e dos filhos e não permitirá que fiquem com o dono de um chiqueiro como aquele lugar. Arif agarra-o pelo pescoço para lhe dar torresmo e diz-lhe que o único que deve ficar longe é ele, depois de ter ousado deixar a família para voltar como se nada tivesse acontecido. Ambos lutam e Yusuf, ao vê-los, os separa. Arif diz a Sarp que Bahar não o ama mais, ela até usa o colar que ele lhe deu. Sarp explode de raiva e tenta acertá-lo, mas o amigo de Arif também chega e os separa. Yusuf pede que ele leve Arif e diz que está cansado de tudo isso acontecer por causa daquela mulher. Sarp sobe para seu apartamento. Bahar e Atice estão sentados nas escadas de um parque esperando que o rosto de Atice melhore para não mostrar que ela chorou. Atice pede que ela se levante, pois eles têm que ir trabalhar. Ela pergunta à filha se seus olhos ainda estão vermelhos e Bahar responde que estão melhores do que antes. Sirin recebe uma ligação de Henry que pergunta se sua mãe está lá. Sirin responde que não, porque ela deveria estar trabalhando. Henry conta-lhe o escândalo que a sua mãe fez no café e Sirin, sorrindo, ouve-o com atenção. Poucos minutos depois, Atice e Bahar chegam em casa. Ao abrir a porta para Seida, ela se surpreende ao ver o rosto de Atice e pergunta por que ela chorou. Enver também pergunta preocupado o que aconteceu. Os dois entram na casa. Bahar diz que a única coisa que aconteceu foi que eles pediram demissão. Henry teve uma atitude ruim e eles acham que foi o melhor. Sirin sabe que isso não é verdade. Enver se senta e diz que não acredita que fizeram isso com Henry. Ele havia dito que independente dos problemas eles poderiam contar com o emprego dele e agora estão se demitindo. Sirin intervém e confessa que o que a mãe e a irmã disseram não é verdade. Ele acaba de falar com Henry, que lhe conta que a mãe dela foi ao refeitório e os dispensou, mas não antes de insultá-los fortemente. Enver fica muito surpreso e Sirin diz que não podiam esperar mais, pois a mulher descobriu que seu único neto é filho de Seida. Bahar e Atice vão ao banheiro lavar o rosto e Seida pergunta a Sirin se isso está errado. Ou aquilo, os padrões da mulher são altos demais para ela. Sirin responde que ela não quis dizer isso, mas Seida interrompe e avisa que não conseguirá irritá-la. Ele continuará anotando as ações dela e um dia desses ele cuidará dela. Sirin vai ao banheiro com raiva e Bahar e Atice voltam à oficina para começar a trabalhar. Enver se levanta e beija sua esposa que sorri. Sarp está terminando de arrumar os móveis e decorar a casa. Munir vem visitá-lo e juntos terminam de organizar todo o apartamento, que mudou radicalmente porque está lindo. Por fim eles vão para o quarto que será de Nizam e Doruk e também dão os últimos retoques. Ao mesmo tempo, Arif chega ao seu prédio e vê que há um carro estacionado. Ele pergunta a alguns vizinhos de quem é o carro, mas todos respondem que não sabem. Sarp sai e diz a ele que este carro é propriedade dele.
Um Arif furioso exige que ele o tire da rua e o lembra que ele deve sair daquele prédio para seu próprio bem. Sarp diz a ele que tem um contrato assinado com seu pai, então ele não pode fazer nada para tirá-lo. Fora de lá. Ele pode viver sozinho em seu chiqueiro enquanto observa a reunião da família Sesmeli. Sarp entra no carro e vai embora. Por outro lado, na casa de Atice todos estão reunidos na cozinha tomando café da manhã e conversando sobre todo o trabalho que tem com encomendar camisas e se tiverem sorte terão mais pedidos e poderão ganhar dinheiro para todos como faziam antes. Sirin avisa aos pais que irá ao mercado e voltará em 2 horas, mas nenhum deles lhe dá permissão. Enver avisa a esposa que vão transformar o que era o quarto de Sirin em uma oficina, pois com um espaço maior poderão receber muito mais pedidos. Os protestos loucos e ondulados, mas ninguém presta atenção nela. Atice diz a Bahar que eles deveriam se apressar para pegar as crianças na escola, mas Bahar responde que Sarp irá atrás deles. Enver pergunta para onde Sarp os levará quando ele passar. Bahar diz que os levará para sua nova casa, pois as crianças querem ajudá-lo a organizar o que for necessário. Atice pergunta onde fica sua casa e Bahar responde que não sabe exatamente, mas é perto da dele. É até no mesmo bairro. Eles esperam que Sirin saia por um momento para o pátio e Bahar rapidamente conta a verdade que Sarp subiu as escadas e Arif está muito zangado, mas eles não podem fazer nada para tirá-lo de lá porque há um contrato envolvido. Enver e Atice ficam surpresos, mas se ele não retornar, deverão permanecer em silêncio. Bahar recebe um telefonema de Sarp que lhe diz que já pegou os filhos e que eles estão ansiosos para que vejam como ficou o apartamento dela. Bahar apenas pede que ele dê comida para as crianças e desliga a ligação. Sarp entra no carro que Munir lhe emprestou e junto com os filhos voltam para casa. Ao chegar, Doruk e Nizam correm até Arif e entregam-lhe o convite para a festa de Doruk. Arif apenas olha para Sarp e diz que fará o possível para comparecer e também comprará alguns lindos presentes para eles. As crianças o abraçam e entram no prédio com Sarp. Quando Nizam e Doruk veem o apartamento do pai, ficam surpresos, porque é muito bonito e agradecem a Munir e ao outro homem por ajudarem o pai. Então Sarp os leva até o que será o quarto deles e mostra um beliche onde dormirão e também uma cama para quando Ali e Homer os visitarem. As crianças ficam muito felizes e pulam de emoção. Sarp dá um ursinho de pelúcia ao filho e juntos eles riem. Arif entra em sua casa e pede ao pai que prepare o contrato que fez com Sarp, pois o levará ao Kismet para encontrar uma forma de anulá-lo. Yusuf diz a ele que isso é impossível. O inquilino já pagou 6 meses de aluguel e ele já gastou todo o dinheiro porque tinha várias dívidas. Arif com raiva pede que ele saia e pede que seja devolvido a ele, mas eles irão com Kismet de qualquer maneira. Algumas horas depois vemos que Kismet está lendo o contrato. Ela pergunta a Yusuf se ele leu atentamente o contrato que assinou. Arif responde pelo pai dizendo que como lhe adiantaram 6 meses de aluguel ele nem pensou em ler. Kismet avisa que eles não conseguirão tirar aquele homem do prédio. Não há forma legal de derrubar isso, porque foi muito cauteloso. A única maneira de fazê-lo aceitar talvez seja oferecendo-lhe dinheiro. Arif diz que Sarp se preocupa menos com dinheiro, ele só se preocupa com Bahar. Ele pede para Yusuf sair do escritório, pois precisa conversar sobre outra coisa com Kismet, e Yusuf vai embora e Arif conta para a irmã que seu pai está perguntando sobre ela. Perguntando se ela é casada e sobre seu passado, Kismet apenas conta a ele. Ele diz que você pode perguntar o que quiser. Yusuf se aproxima da secretária de Kismet e pergunta como está a mãe do advogado, ela responde que está bem. Yusuf está prestes a perguntar qual é o nome da mãe de Kismet, mas nesse momento ela sai com Arif e os leva até a porta. Pouco antes de sair, Yusuf ouve a secretária contar a Kismet que comprou o remédio para a senhora. Ele se vira surpreso, olha para Kismet e vai embora. Na rua, Yusuf pede a Arif que vá em frente, pois ele precisa fazer alguma coisa. Yusuf espera a saída do filho e entra novamente no escritório de Kismet. Bahar e Seida terminaram o trabalho com Enver e já estão voltando para casa. Seida diz que não entende por que Sarp se mudaria para um lugar tão pouco atraente quanto o seu prédio, quando ela poderia morar em um bairro melhor com todo o dinheiro que tem. Bahar explica que Sarp não tem mais dinheiro, deu tudo para que Nezir não voltasse para procurá-lo. Essa foi a condição de Nezir para deixá-los sozinhos.
Eles chegam ao prédio de onde Nizam grita para sua mãe subir para ver como ficou seu quarto. Bahar entre o prédio e Seida vai em direção a Arif. Ela pergunta se ele conseguiu falar com Kisme, mas Arif dá a má notícia de que eles não podem fazer nada. Seida pergunta se ele pelo menos irá à festa de Doruk, mas Arif diz que não, ele só enviará os presentes e pede que ele não o incomode mais. Seida diz que está tudo bem. Bahar chega ao apartamento de Sarp, que percebe que assim como Arif disse, Bahar ainda usa o colar que lhe deu. Ela entra e as crianças pedem que ela feche os olhos, guiam-na até a janela e quando Nizam levanta a cortina Bahar vê as flores, mas ao mesmo tempo vê Arif na rua, ela está com uma cara triste, mas agradece para as flores e diz às crianças que seria melhor irem embora agora, ela não pode deixá-las dormir lá esta noite porque ainda cheira muito a tinta. Sarp apenas olha para ela e Bahar leva seus filhos embora. À noite, Enver pede à esposa para descansar, pois ela parece muito cansada. Atice diz que quer continuar, pois é a única maneira de se distrair e esquecer como a mãe de Henry a tratou. Enver diz que está bem e sai para fazer uma ligação. A porta toca e Atice a abre. Ela vê que é Henry quem lhe diz que ela veio pedir desculpas pelo que sua mãe fez. Atice diz que não é necessário, porque ela é quem deveria fazer isso. Ele apenas diz a ela que sente muito e Atice pede que ele entre. Enver diz à esposa que acabou de receber outro grande pedido, mas ver Henry tira o sorriso de seu rosto. Henry o parabeniza pelo trabalho e pede desculpas pelo comportamento da mãe, ela é uma mulher explosiva. Enver permanece em silêncio. Enquanto isso, vemos que a mãe de Henry chega ao apartamento de Seida. Ela bate na porta e quando Seida abre ela vê e fecha a porta novamente muito assustada. A mulher não para de bater e gritar que não vai ganhar nada de Henry só porque eles têm um filho em comum. Bahar sai e pergunta ela calha a boca. Bom, os filhos dela estão com medo. A mulher continua gritando e Sarp chega e os observa. Bahar garante que Seida não se interessa por Henry, nem trabalha com ele, e também está noiva. A mulher pergunta com quem, e Sarp intervém dizendo que é noivo de Seida, que surpreso abre a porta e Sarp entra com ela. Os dois esperam a mulher ir embora, diz Bahar e eles vão embora agradecendo a Sarp que volta para seu apartamento. No dia seguinte, Bahar acorda com os filhos e Doruk pergunta se o pai ainda está lá em cima e não saiu, ela responde que sim. Ela então pede que ele vá ao banheiro escovar os dentes enquanto ela acorda a irmã e prepara o café da manhã. Doruk sai do quarto, mas em vez de entrar no banheiro sai do apartamento e vai até a casa do pai. Quando Sarp abre, Doruk diz que só queria verificar se ele ainda estava lá e desce as escadas novamente. Bahar está esperando por ele na porta e um pouco irritado pede para ele entrar. Yusuf preparou o café da manhã e pôs à mesa. Arif acorda e pergunta por que ele está fazendo isso se ele nunca cozinhou, e Yusuf sorrindo diz que acordou com vontade de fazer isso. Ele foi até a padaria e depois preparou todo o resto. Ele pede ao filho que se prepare e depois espera por ele para que possam comer juntos. Ao mesmo tempo vemos Atice entrando no quarto de Sirin. Ela vê sua filha dormindo profundamente e não consegue acordá-la, mas Enver entra e pede que ela o deixe fazer isso. Ele ordena que Sirin acorde porque há muito trabalho a fazer e ele não tem compaixão por ela. Sirin obedece e se levanta. Por outro lado, Bahar e Seida estão saindo de seus apartamentos e se preparando para carregar todas as coisas para a festa de Doruk. Seida entra novamente e tira 2 sacolas de presentes. Ela diz a Bahar que talvez sua filha queira usar o que está lá dentro, porque são roupas que Yelis comprou para Nizam e Doruk com seu primeiro salário. Bahar sente muita nostalgia, mas sorri. Ao mesmo tempo, agradece a Yelis onde quer que ele esteja. Os dois saem do prédio e Seida avisa Bahar que Arif não comparecerá à circuncisão, mas disse que enviaria o presente de Doruk. Ela pede à amiga que converse com ele, pois ela pode convencê-lo. Bahar se aproxima de Arif, com certa seriedade, diz-lhe que Doruk ficaria muito feliz se ele os acompanhasse neste dia especial. Então ela continua seu caminho e Arif avisa Seida que irá embora, mas apenas por alguns minutos para cumprimentar Doruk e então ele retornará. Na casa do Enver, todos estão organizando a festa no pátio, arrumando as mesas e cadeiras e colocando decorações diversas. Bahar e Seida chegam e preparam o bolo. Vemos também Arif preparando e até Yusuf lhe dá um presente que comprou para o pequeno Doruk. Ele começou a mudar depois de uma conversa com Kisme.
Serin também chega em casa com seu próprio presente. Nezir está se preparando e pediu a Zin que colocasse todos os presentes no carro. Sarp está com as crianças e pede que elas se apressem para ir para a casa dos avós. Nesse momento, uma patrulha policial chega ao bairro. 2 policiais encontram Arif, que pergunta quem procuram, e eles respondem que Sarp se esmele. A polícia entra no prédio e bate na porta de Sarp. Ao abri-la, ele se surpreende e junto com seus filhos ouvem um dos policiais pedir-lhe que o acompanhe até a delegacia, onde será informado do motivo do incidente. Sua prisão. Nizam começa a chorar, mas Sarp tenta controlar a situação, tenta acalmar as crianças e promete que voltará. Depois ele olha para Arif e pede que ele leve as crianças para a festa. Nizam continua chorando incontrolavelmente e Arif tenta acalmá-los enquanto Sarp sai do prédio com os policiais, olha para os filhos enquanto entra na viatura e finalmente sai. Arif caminha com as crianças e pede a um de seus amigos que chame um táxi. Ele se senta na entrada com Nizam e Doruk e promete que seu pai retornará. Doruk pede que a irmã se acalme, pois tem certeza de que o pai retornará. Nizam, muito triste, diz que não é verdade. Depois que seu pai for embora ele não voltará. Arif prefere não falar mais nada. Eles entram no táxi e vão para a festa. Seid e Sirin estão na mesma sala. Sirin recebe uma ligação de Henry que o convida para um encontro hoje. Sirin deixa Seida chateada com a ligação e ela prefere sair da sala. Sirin diz que hoje não pode sair porque é festa de circuncisão do sobrinho e pergunta se seu filho Arda já fez a festa. Henry responde que não sabe. Sirin conta que Seida chorou e sofreu muito pelo filho. Na verdade, ele acha que ouviu que Arda não pode ser circuncidada porque tem uma malformação, então ela diz que ele deveria desligar e sorrir. Henry pega suas coisas. Chama uma de suas funcionárias para cuidar do refeitório porque ela está indo para sua cidade natal e sai rapidamente de casa. Sirin sai para o pátio e avisa aos pais que já terminou de decorar o quarto. Seida diz que a única coisa que fez foi colocar 2 enfeites e Sirin tenta iniciar uma discussão, mas em ver manda sua filha explodir alguns mais balões. A Tice diz que é melhor ele colaborar, para ver se pelo menos enchendo os balões consegue ficar de boca fechada. Sirin não diz nada e enche mais balões. Poucos minutos depois, Arif chega com as crianças em casa. Bahar fica chocada ao não ver Sarp e pergunta o que aconteceu enquanto seus filhos a abraçam e choram. Arif explica que alguns policiais chegaram ao prédio e, sem dar motivo, levaram Sarp para fazer algumas perguntas na delegacia. Bahar pede à mãe que leve as crianças para o quintal e fica conversando com Arif. Surpreso, Sirin pergunta o que o Sarp fez desta vez. Bahar, irritado, pede que ela cale a boca porque se eles têm alguém para denunciar os vários crimes que ela cometeu, é ela. Sirin diz a ela que ela não foi a única. É melhor que não esqueçam quem culparam pela morte do filho de Nezir ou quem usou o nome falso durante anos. Bahar não a suporta e vai para o pátio. Sirin sorrindo diz a Arif que o parabeniza por ter se tornado amigo do marido de sua namorada. Isso é novidade. Arif deixa claro que fez isso pelas crianças, diz a louca ondulada que não a suporta e vai embora também. Alguém bate na porta, Sirin abre e é o taxista quem lhe entrega os presentes de Arif que ele havia deixado no carro. Sirin entra na cozinha onde estão todos e diz que com certeza os filhos vão apreciar mais esses presentes agora que o pai está ausente. Em ver, irritada, manda Sirin ir embora e não voltar até o fim da cerimônia, pois ninguém a quer ou precisa. Ela sai irritada. Bahar manda a filha não chorar mais e ir vestir o vestido novo. Seida conta que é um vestido que foi comprado por Yeris. Nizam para de chorar e vai com a mãe se arrumar. Arif sai para a rua para conversar com sua irmã Kisme. Ao responder, Kisme pergunta se ele ouviu a boa notícia de que Sarp foi preso. Arif pergunta como ela sabe e Kisme responde que foi ela quem organizou tudo. Ela lembra que disse a ele que não queria Sarp rondando seu prédio. Ela procurou seu registro policial e encontrou algo que lhe permitiu denunciá-lo. Arif com raiva diz a ele que isso não é nada bom. A única coisa que ele pediu a ela foi encontrar uma maneira de anular o contrato e hoje é a circuncisão do filho e ela pergunta por que o denunciou. Kisme responde que a polícia procurava Sarp há muito tempo porque encontrou o corpo de sua mãe enterrado no túmulo de outra pessoa e o queria para interrogatório. Ela apenas concordou em lhe dar sua localização. Kisme pede desculpas a Arif e avisa que irá à delegacia agora mesmo para ver como pode resolver as coisas.
Bahar sai de casa e pergunta a Arif por que ele está chateado. Ele tenta explicar que tudo o que aconteceu é culpa dele, mas Bahar o interrompe ao ver seu filho saindo de casa para esperar Sarp e diz que se sente muito mal por ele. Depois agradece a Arif por tudo e entra em casa com o pequeno. Sirin tem um frasco de comprimidos na mão e quando ouve que sua mãe está entrando no quarto, ela o esconde atrás dela. Atice pergunta se ele vai sair de casa e Sirin responde com raiva que sim, vai deixá-los sozinhos por um tempo sem sua presença. Atice pergunta o que ela está escondendo atrás dela e Sirin mostra o frasco de remédio. Ela exagera e diz à mãe que estava pensando em suicídio, mas ela chegou e a interrompeu. Atice ordena que ela lhe dê o frasco. Sirin fica agressivo e pede que ele saia do quarto agora. Ela diz a ele que não estava tentando nada de mal, mas que quer ficar sozinha porque já sabe que todos a desprezam. Atice abraça Sirin e diz que isso não é verdade e que ela não vai mais a lugar nenhum. Sirin diz à mãe para não mentir para ela dizendo que a ama, porque quem todos demonstram amor é Bahar. Atice tenta se desculpar pelas palavras de Enver e diz que ele estava apenas com raiva e sai rapidamente para a cozinha. Sirin abre o frasco e ingere vários comprimidos, que acabam sendo apenas doces. Bahar ouve a mãe e conversa com Enver, que ao voltar para a cozinha vê Sirin e não tem escolha a não ser pedir desculpas e pedir que ela fique para a tranquilidade da mãe. Ele também pede que ela entregue o pote para Atice. Sirin diz que tudo bem, pega o pote e joga fora todo o seu conteúdo. Ela se vira e vai para seu quarto para se arrumar novamente. Henry dirige até Yalova lembrando das palavras de Sirin ao telefone, que lhe garantiu que seu filho Arda ainda não tinha podido ser circuncidado porque tem uma malformação. Ele para na casa da mãe de Seida e sai do carro. De lá ele vê Arda saindo com a avó, que pede ao neto que sente no tapete e brinque enquanto ela varre. Henry se aproxima lentamente sem tirar os olhos de Arda. O garotinho só tem um brinquedo nas mãos e o olha atentamente. Henry cumprimenta a mãe de Seida chamada Gulten. Ela o reconhece e fica feliz em vê-lo. Gulten pergunta se ele veio verificar sua antiga casa, mas Henry diz que o motivo de sua visita é na verdade Arda. Hoje tem uma festa de circuncisão onde Seida estará e ele quer levar o filho para ela por um tempo se ela permitir. Gulten começa a ficar bravo e pergunta se Seida o enviou. Henry responde que não e que veio sozinho. Ele confessa que é o pai da criança. Gulten corre até Arda e o levanta para entrar novamente em casa. Ela diz a Henry que não lhe dará o neto e é uma pena que de repente ela venha reivindicá-lo. Henry tenta explicar a ele que descobriu a verdade recentemente. Gulten apenas diz que não precisam de mais ninguém e fecha a porta na cara dele. Henry pede para ele ouvi-lo por um momento e abrir a porta, mas não recebe resposta. Sarta é levado para uma sala onde é recebido por Kisme. Ela o cumprimenta e lhe dá condolências pela mãe, depois diz que veio ajudá-lo de todas as maneiras que puder. Sarp pergunta quem lhe pediu ajuda e ela diz que foi Bahar. Sarp diz que isso não é verdade. Ele sabe que ela é advogada de Arif e não trocará mais palavras com ela. Kisme se levanta e garante que conhece muito bem a situação dela nos últimos anos, por isso é do interesse dela ouvi-la. Ela pede que ele deixe de lado seus rancores com Arif pela primeira vez na vida e se deixe ajudar. Kisme recebe um telefonema de Arif e avisa que vai se encontrar com Sarp, que não permite que ela o represente. Aparentemente ele não confia nela. Arif pede que ele lhe diga que as crianças o esperam ansiosamente em casa. Kisme diz que está tudo bem e desliga a ligação. Arif entra novamente em casa e Bahar pergunta o que aconteceu. Arif mente dizendo que o motivo da prisão de Sarp foi o seu nome, já que há outra pessoa com o mesmo nome. Bahar diz a ele que espera não entender mal sua preocupação com Sharp. Ele só está fazendo isso por seus filhos. Arif diz que entende. Se dependesse dele ele traria uma carga se pudesse só para ver as crianças sorrirem. De repente a porta toca, Bahar abre e vemos que é Peril com seus filhos. Ela agradece pelo convite e entra um de seus guarda-costas com enormes presentes para as crianças. Bahar agradece e pergunta se Sarp não está. Doruk conta que seu pai foi levado por 2 policiais, mas retornará em breve. Bahar diz a ele que lhe contará os detalhes mais tarde. Leila entra com Ali e Omer e todos vão para o pátio menos Peril e Bahar. Eles vão para a cozinha e conversam enquanto tomam chá. Bahar conta a Peril tudo o que aconteceu e que eles esperam que não seja nada sério. Peril está muito preocupado. Sirin entra na cozinha e, surpreso,
diz a Peril que se arrepende de não tê-la cumprimentado antes, mas estava tirando uma soneca. Peril avisa Bahar que chamará seu pai para ajudar Sarp, mas Bahar diz que é melhor não, a condição de Nezir era não receber ajuda dele. Sirin os ouve com atenção. Peril diz a Bahar que sabe disso, mas não pode negar-lhe ajuda quando precisa. Ela se preocupa com ele, mesmo não havendo mais nada entre eles, já que ele sempre será o pai dos filhos dela. Bahar pede que ela também não a entenda mal, pois não há nada entre ela e Sarp. Sirin, sorrindo, pergunta a ele se, como nenhum deles quer, ela pode ficar com ele. Seria um desperdício se ninguém o tivesse. Uma seida furiosa tenta bater nela, mas Bahar a impede. Sirin diz que hoje será um dia muito feliz para todos menos para o pobre Doruk, pois no dia da sua circuncisão ele estará sem o pai e não poderá deixar de lembrar daquele dia por aquele dia com grande tristeza pelo resto de sua vida. Então Sirin pergunta a Peril se ele ainda tem suas fotos. Bahar pergunta o que ele quer dizer e o que Peril tem a ver com isso. Sirin diz que ele precisa fazer alguma coisa, mas pode pedir a Peril que explique a que fotos se refere. Ela sai e Bahar exige com raiva que Peril lhe mostre aquelas fotos agora. Ela não aguenta mais essa situação. Inver pede que ela se acalme e garante que ela não tem nada a temer em relação àquelas fotos. Ele promete que lhe contará toda a verdade, mas ela deve acreditar nele a todo custo. Inver vai com Peril e Bahar vai até a sala e pede a Sirin que saia do quarto. Inver diz que começará a falar antes de Sirin chegar. Inver explica a Bahar que quando ela estava no hospital não conseguiram encontrar Sirin em lugar nenhum. Peril notificou Sarp sobre o paradeiro de Sirin e ele foi procurá-la na mansão sua. Chegando lá, Sirin a impediu de ficar sozinha com Sarp e fez uma condição. Ela disse que não daria medula a Bahar se ele não fizesse o que ela pediu. Bahar pergunta qual era essa condição e Inver confessa que Sirin pediu a ela algumas fotografias falsas para Sarp dos dois. Peril intervém e diz que são fotos íntimas. Bahar fica muito surpreso, mas Inver tenta acalmá-la dizendo que é uma armação e que aquelas fotos não são reais. Bahar explode e grita com eles exigindo que lhe mostrem as fotos. Peril pergunta por que ela reage assim, nem ela era assim na época em que era esposa de Sarp. Bahar chorando diz que toda a sua vida é uma mentira completa. Ela não consegue acreditar que seus filhos chamam de pai aquele homem que trai a esposa há anos com sua irmã. Inver e Peril tentam acalmá-la dizendo que é verdade que as fotos são falsas, mas Bahar se levanta e grita com eles que claro que era um plano de Sarp e Sirin para fazê-los acreditar que tudo isso era uma armação. Não era conveniente para eles saberem que eram verdadeiros e que estavam juntos. Sirin sai de seu quarto e Peril mostra as fotos para Bahar que olha para o telefone e fica arrasado. Ela derrama algumas lágrimas e as lembranças de seu casamento com Sarp vêm à sua mente. Então Bahar devolve o telefone para Peril que ele sai para o pátio e Inver exige que Sirin confirme que as fotos são falsas. Sirin diz que está tudo bem, ela inventou tudo o que aconteceu e cada foto é falsa, então ela sorri e volta para seu quarto. Bahar se apoia no ombro de Inver tentando assimilar o que aconteceu. Ao mesmo tempo, Arif se aproxima de Peril e pergunta se ele sabe o que está acontecendo dentro de casa, pois viu a Tice chorando na cozinha e não foi autorizado a entrar na sala. Peril conta que Bahar deu algumas fotos que a chocaram. Arif pergunta que tipo de fotos e Peril responde que são aquelas em que Sirin e Sirin posam juntos, são imagens inadequadas. Ela tentou explicar que eram mentira, mas Bahar não acreditou nela. Arif apenas diz que aqueles dois são amaldiçoados e não acredita que seja falso. Peril pede que não se preocupe, pois mais cedo ou mais tarde Bahar vai superá-lo e agora não acredita que voltará para Sarp, o que está a seu favor. Arif diz a ela que ela está errada, ele não está feliz que Bahar sofra, mas por outro lado ela pode ficar feliz guardando o lixo de Sarp. Na cozinha, Seida tenta acalmar a Tice, que não para de chorar. Ela diz que sabe que agora todos vão atacar novamente Sirin, mas não sabem que ela tem sérios problemas psicológicos, está doente e às vezes se comporta pior que os outros. Nizam e Doruk passam pela cozinha e entram na sala. Veem o rosto da mãe e perguntam o que está acontecendo. Bahar pede que se sentem ao lado dele. Ele olha para Inver e depois diz que estava conversando com seu avô e contando ele o quanto ele o ama. Ele se emocionou e começou a chorar. Foi um dia muito emocionante. Ela esconde toda a sua tristeza e começa a brincar com os filhos. A Tice e Seida olham para ela confusas com a mudança de atitude e sentam-se ao lado dela.
Arif e Peril veem Bahar entrar no quintal com os filhos e tentam sorrir enquanto você os observa brincar, mas a tristeza em seus olhos a denuncia. Depois ela se apoia na mesa onde está a comida para tentar se acalmar. Seida se aproxima e diz que achava que não aguentaria. Bahar diz a ela que é por causa dos filhos. Neste dia eles não estão com o pai e seria pior se também a vissem chorando. Ela deveria pensar no que fazer agora. Arif se aproxima dela e pergunta se ela está bem. Bahar diz que sim. Arif não quer incomodá-la e se senta. Depois de algumas horas, a festa Doruk é celebrada com vários convidados. Vemos o menino se dirigindo para a entrada e quando ele abre a porta, um grande sorriso aparece em seu rosto ao ver Nezir que o pega nos braços e diz que ele fica muito bem de terno. Bahar olha para fora e é surpreso. Ao ver Nezir, Doruk pede que ele entre e veja como está seu grupo. Ele também pode comer a comida deliciosa que sua avó preparou. Nezir olha para Bahar que aceita e o deixa passar. Ao mesmo tempo, chega o homem que fará a circuncisão em Doruk e Atício recebe. Doruk sai novamente para a rua em busca de seu pai e Nezir pergunta a Bahar o que ele está fazendo. Bahar conta a ele o que aconteceu com Sar. Ele está detido e eles não sabem por que motivo. Nezir deixa claro para Bahar que ele não tem nada a ver com isso, pelo menos suspeita dele. Seu ódio por Sarp tem a ver com outra coisa e ele não faria tal coisa. Bahar pergunta como ele descobriu a festa de Doruk e Nezir tira o convite do bolso. Ele diz que alguém a deixou em seu escritório e pensou que tinha sido convidado. Bahar imediatamente suspeita de Sirin e apenas pede a Nezir que continue até a sala e se sente. Então ele pede a Doruk que entre rapidamente porque é perigoso. Doruk espera a mãe sair e sai correndo para a rua. Bahar entra na cozinha onde Sirin está muito zangado, fecha a porta e sem hesitar agarra-a pelo pescoço e empurra-a contra a geladeira. Ela pergunta quando ele vai parar de interferir na vida deles e de fazer tantas besteiras. Ela sabe que foi ela quem mandou o convite para Nezir. Sirin grita por socorro e Atice entra e os separa. Bahar diz à irmã que não sabe que erro cometeu. Nezir é um homem muito perigoso. Para ele, Yelis e muitas outras pessoas foram sacrificadas. Atice pergunta a Bahar a qual homem ele está se referindo. Peril entra na cozinha e escuta quando Bahar conta à mãe que o homem sentado na sala é Nezir. Ela se surpreende enquanto Sirin tenta se defender dizendo que não o convidou. Nizam e Seida passam pela cozinha e caminham em direção à entrada em busca de Doruk. Peril retorna nervosamente ao pátio e Bahar espera que sua mãe se distraia para dar um tapa forte em Sirin. Ele então pede desculpas a Atice e vai até a entrada com sua filha, que lhe diz que não consegue encontrar Doruk. De repente, Sirin sai furioso da cozinha e, na frente de todos os convidados, derruba Bahar no chão e bate nela com força. Atice faz com que Sirin entre em seu quarto e a tranca. Bahar se levanta e prefere se preocupar com o filho. Todos procuram o pequeno. Seida pergunta a Atice o que está acontecendo e Atice responde que o homem na sala é Nezir, mas eles precisam se preocupar com Doruk agora. Seida fica chocada ao ouvir aquele nome. Ela caminha lentamente em direção à saída da casa e vê Nezir ao longe. Ela caminha atrás dele. Todos procuram Doruk por toda a vizinhança, mas Nezir descobre que o menino está escondido no jardim de uma casa. Doruk diz a ele que não quer ser circuncidado até que seu pai chegue. Nezir diz que promete que isso não vai acontecer se ele não quiser, mas que ele precisa sair dali. Doruk sorri e aceita. Nezir o pega nos braços e todos ficam aliviados ao ver a criança segura. Todos voltam para casa e Nezir promete a Doruk que verá o que pode fazer por seu pai. Nezir sai com Bahar e Arif e pergunta quem está cuidando do caso de Sarp. Bahar responde que Kisme o representa. Arif confessa-lhes que esta advogada é sua irmã. Nezir diz-lhes que se Sarp está a ser representado por Kisme, então ele está em boas mãos, já que ela é conhecida por não perder nenhum caso. Arif diz que duvida, pois segundo sua irmã Sarp não quer que ela o ajude. Bahar diz com raiva que não entende a atitude de Sarp, não se deixa ajudar e num dia tão importante como hoje, ela entra em casa. Arif confessa a Nezir que o caso não é simples, a verdade é que encontraram o corpo da mãe de Sarp e ele está sendo interrogado a respeito. Nezir ordena que Azim vá à delegacia e encontre Kisme. Uma vez lá, ele ligará para você. Seida chega andando devagar e pede que Nezir a ouça com atenção. Arif tenta evitar uma cena, mas Nezir pede que ele a deixe falar. Com lágrimas nos olhos, Seida pergunta se ele já conheceu Yelis,
que mais que amiga era sua irmã. Em sua vida havia apenas ela e Bahar. Yelis era uma mulher decente, calma e tinha 2 filhos pequenos, porém, ele a assassinou. Seida diz a Nezir que tudo o que ela deseja é que ele viva no inferno desde o dia em que ela tirou a vida dele. Ela entra na casa e Nezir diz que não precisa que ela o deseje. A vida dele já é um inferno. Poucos minutos depois vemos que Doruk está com Nezir no pátio mostrando-lhe suas decorações. Seida entra em casa e Bahar diz à mãe que Peril deveria ter fugido quando ouviu falar de Nezir. Bahar entra novamente na cozinha onde encontra Seida batendo em Sirin e colocando seu rosto em um bolo quente, enquanto diz a ela que por que não? Culpa de Yelis estar no subsolo e terem que servir bolo ao seu assassino. Bahar pede-lhe que pare. Sirin corre até a máquina de lavar louça para molhar o rosto, pois conseguiu queimar-se um pouco. Bahar entra na sala e pede desculpas a todos os convidados. Hoje tiveram muitos imprevistos e Doruk não quer continuar sem o pai, então, infelizmente, tiveram que cancelar o evento. Os convidados dizem que não há problema e saem de casa. Bahar entra na cozinha e pede a Enver que leve Sirin ao hospital, pois seu rosto estava vermelho. Sirin sai de casa com o pai e Seida fica sozinha na entrada. Ela vê um carro chegar e parar na frente, Kisme e Sarp descerem dele. Eles entram no quintal e os filhos recebem o pai com um grande abraço e ficam muito felizes. Sarp olha para Bahar que não diz nada e olha para ele com raiva e decepção. Então Sarp vê Nezir, mas prefere não comentar o assunto. Bahar pega seu telefone de uma mesa e Nizam entra com ela para ver seu irmão. Nezir pede a Sarp que mude sua expressão feliz. Talvez não pudesse ter dado uma festa melhor ao filho. Sarp se aproxima dele e pergunta se ele veio verificar se deu todo o seu dinheiro para sua, já que essa era a sua condição, ele queria vê-lo vivendo miseravelmente. Nezir diz a ele que ele não sabia o que ele queria dizer, ele nunca ordenou essa condição para Sarp. Bahar entra no pátio com determinação e pede a Sarp para conversar. Ao se aproximar, Bahar pede-lhe sem rodeios que lhe conte sobre suas fotos íntimas com Sirin. Sarp fica surpreso e não sabe explicar. Seida está tirando a louça da sala e ouve a campainha tocar. Ela vai até a porta e ao abri-la vê que Henry está com Arda nos braços. Seida começa a chorar incontrolavelmente de felicidade enquanto abraça o filho, ela não consegue acreditar. Henry apenas olha para ele sem dizer nada. Doruk se aproxima da porta e sorri ao ver esta cena. Sarp e Bahar saem pela porta dos fundos da casa. Sarp tenta explicar a ele que todas aquelas fotos são falsas e uma configuração completa. Sirin já confessou tudo, até Enver e sua família já sabem a verdade, mas Bahar chateado diz a ela que ela não acredita em uma palavra dele. Ela está cansada de ele machucá-la, mas ela lhe dirá algo. E ela não vai machucá-lo mais. Não vai permitir que suas ações continuem afetando-os como família e esperar até que um dia ela e seus filhos consigam esquecê-lo para sempre. Eles farão uma nova vida sem ele. Sarp grita várias vezes para ele calar a boca, mas Bahar não para e jura que irá odiá-lo a cada segundo de sua vida até o dia em que ele morrer. Sarp grita com ele que ele não tem culpa de nada, nem tocou em Sirin. Tudo o que ele viu é a invenção daquela maluca do Sirin. Enver chega e tenta parar a briga e manda que entrem e finjam que estão bem, pois seus filhos estão esperando por eles. Bahar caminha, mas Sarp diz a ele que certamente tudo isso se deve a Arif, ele é o culpado de tudo e o trocou por aquele homem. Bahar se lança sobre ele e o empurra com força enquanto diz que o despreza com todo o seu ser. Ela entra no pátio novamente com Enver. Seida recebe Bahar com a notícia de que Arda veio visitá-la. Bahar o cumprimenta e o abraça assim como Nizam. Todos ficam felizes em ver Arda com sua mãe. Sarp entra novamente no pátio e parabeniza Seida. Depois entra na casa onde encontra Munir e pede que ele continue a comemoração. Da porta, Sarp testemunha como seus filhos sorriem e abraçam Arif. Ele enxuga as lágrimas e vai até a sala onde está Henry. Sirin sai do banheiro neste momento e percebe que Henry e Sarp estão no mesmo lugar. Ela sente que Sarp está tão furioso que vai persegui-la e se vira, mas esbarra no nome que será realizado na circuncisão de Doruk, que fere gravemente o braço na queda. Todos tentam ajudá-lo. Bahar e as crianças saem para o quintal. Doruk conta a Nezir o que aconteceu e fica muito triste porque sua operação terá que ser cancelada. Nezir pede que ela não se preocupe, pois chamará outra pessoa para ir até sua casa e realizar o procedimento. Porém, ele já precisa sair porque tem assuntos pendentes.
Doruk agradece profundamente pela ajuda e pede que não se esqueça de visitá-lo novamente em breve. Nezir o abraça e diz o quanto o ama. Finalmente, ele se despede. Su está repreendendo Peril por ir à festa de Doruk e sempre abordar aquelas pessoas com a desculpa de que os irmãos deveriam estar juntos. Peril concorda com o pai e diz que agora sabe que deveria ficar longe deles. O melhor será começar uma nova vida com seus filhos em outro país. Sua se senta ao lado da filha e diz que o apartamento que alugaram em Londres ainda está vazio, ela pode começar sua vida lá. Você deve perceber que há muitos homens que apreciariam sua juventude, sua beleza, sua riqueza e sua liberdade. Além disso, se você está preocupado com Sarp, a verdade é que ele não merece os gêmeos nem ela. Peril diz ao pai que aceitará tudo com uma única condição: nunca mais verá Sirin. Ele não falará com ela nem lhe dará dinheiro se puder prometer que partirá amanhã. Sua promete a ele que nunca mais verá Sirin. O homem designado por Nezir para realizar a circuncisão de Doruk chega em casa, se apresenta e entra na sala para preparar tudo. Poucos minutos depois, vemos Doruk na sala pedindo ao pai que o deixe escolher seu padrinho. Sarp pergunta quem ele gostaria e Doruk responde que Arif. Tudo fica em silêncio, mas Sarp aceita e abraça o filho. A circuncisão é realizada e todos parabenizam o pequeno. Munir avisa Sarp que ele deve ir embora agora e após se despedir sai de casa. Ele recebe uma ligação de Sua e anota pedidos. À noite todos se preparam para voltar para casa. As crianças se despedem de Arif e dos avós e Sarp deve esperar um táxi. Seida entra no banco de trás do carro de Henry com Arda e coloca vários presentes de Doruk no porta-malas. Bahar e seus filhos também entram porque Henry os levará para casa. Seida pede a Bahar que permita que ela fique com o filho, já que ela só tem 2 dias para aproveitá-lo. O velho careca lhe diz que se pretende continuar a amizade com Sarp então seria melhor ele largar o emprego e se dedicar à construção como operário. A partir desse trabalho ele pode ser amigo de qualquer pessoa. Munir pede para ele não entender mal as coisas, ele só foi lá para cuidar de Peril. Munir também informa que recebeu uma mensagem de Nezir que deseja ver Su em seu escritório na segunda-feira. Sua pergunta por que motivo e Munir responde que certamente deseja aliviar a tensão que ainda permanece entre eles. Além disso, também seria uma boa ideia ele devolver o dinheiro para Sarp, já que Nezir ama muito Doruk e será muito ruim para ele se descobrir que guardou tudo que o pai do menino tinha. Sua diz que está certo, mas acha que ir à casa de Nezir é um grande risco. Munir lembra que rejeitar Nezir é um risco ainda pior. Sua diz a ele que por enquanto eles terão que cuidar da viagem de Peril e então resolverão o assunto. Munir diz que tudo bem e vai embora. Ao mesmo tempo, na casa de Enver chega o táxi para buscar Sarp que, ao colocar outros presentes de Doruk no porta-malas, vê Arif saindo e agradece pela ajuda hoje. Sarp logo se torna agressivo e diz que não precisa agradecer por nada, ele pode fazer isso no dia em que deixar Bahar sozinho. Enver e sua família saem para a rua quando ouvem os gritos e tentam acalmá-los. Mas Sarp jura a Arif que terá sua família de volta e ficará sem nada. Enver exige que eles saiam. Arif obedece e segue seu caminho. Sirin dá a Sarp o brinquedo que Arif comprou para Doruk, mas Sarp pega e o quebra com raiva no asfalto. Aí ela entra no táxi e vai embora. Sirin sorri em ver sente dores no peito de tanto estresse. Atice leva o marido para a sala para descansar e dar o remédio para ele. Enver diz que ele não aguenta essa situação, ele está cansado. Henry chega com todos a bordo. Bahar sobe para o apartamento com seus filhos e Henry ajuda Seida carregando Arda nos braços. Eles o deitam na cama e Seida agradece a Henry por ter trazido seu filho por alguns dias. Henry ele dá ela a notícia de que ele conversou com sua mãe. Eles concordaram que Arda viria para Istambul com a avó no verão. Ele alugaria um apartamento para eles para que pudessem ficar lá por um tempo. Seida confusa pergunta por que sua mãe aceitaria. Henry responde que é fácil, ele é o pai da criança. Ele também diz a ela que como Arda não é aceita na maioria das escolas eles vão procurar uma escola especial na cidade e ver um bom médico. Seida agradece pela ajuda, mas não há necessidade de alugar outro lugar. Eles podem ficar com ela. Henry conta a Seida que fez um acordo com a mãe, que de qualquer forma tem cuidado bem da criança até agora. Seida diz que também pode cuidar bem dele e melhor ainda. Henry diz que não é verdade, na verdade, a vida dela está uma bagunça.
O que aconteceu com eles a destruiu e foi difícil para ela se recuperar. Então, como você pretende cuidar de uma criança que precisa de atenção especial? Seida promete que ela e o filho são bons um para o outro, mas Henry recusa e diz que é melhor devolver o menino amanhã de manhã. Seida pergunta se ele acha que ela não consegue cuidar do próprio filho. Henry apenas pede que ela passe bons momentos com o filho e sai do apartamento. Seida deita-se ao lado do filho e eles dormem juntos. No dia seguinte, Sarp bate na porta de Bahar e pede que ele coloque dentro do apartamento todos os presentes e brinquedos que Doruk recebeu. Bahar aceita e entra novamente em seu quarto. As crianças acordam e, sabendo que o pai está ali, saem correndo e o cumprimentam. Eles ficam surpresos ao ver todos os presentes, entre eles uma barraca de camping. Doruk pergunta à mãe se eles podem montar a barraca na casa do pai e ela diz que está tudo bem. Então Nizam pergunta se seu pai pode ficar para o café da manhã e depois de muita insistência Bahar não tem escolha a não ser dizer que sim. Sarp diz que irá comprar leite e pão e sai de casa. Atice acorda e vê que Enver está deitado com os olhos abertos e pergunta o que há de errado. Enver, um pouco preocupado, diz a ela que estava pensando em Sirin. Ele acredita que ela precisa de uma consulta médica com urgência, embora não tenha certeza se a doença tem cura. Eles fizeram tudo o que podiam com a filha, mas ela simplesmente não melhora. Enver chega à conclusão de que é melhor para Sirin ficar longe de todos. Eles não permitirão que ele espalhe seu mal todos os dias pelo resto de suas vidas. A louca ondulados ouve do outro lado da porta. Atice defende Sirin, garantindo que Bahar também tem muitos problemas. Sirin abre a porta e pergunta aos pais se estão discutindo seriamente o que fazer com ela. Talvez seja um animal de estimação que vão mandar para um abrigo. Ela bate na porta e vai até seu quarto. Atice corre atrás dela e diz que eles não sabem o que fazer, pois ela está sempre falando mal e causando conflitos. Chateado, Sirin diz que não é ela quem está criando problemas. Eles começaram desde que permitiram que o agressor de Sarp morasse naquela casa. Bahar é tratado como um santo. Até Nezir recebe comida e é apenas mais um convidado, mas sua própria filha não tem lugar naquela casa agora. Enver entra na sala e pede que ele confesse onde conseguiu o dinheiro para comprar aquela barraca cara que deu a Doruk. Se achava que haviam levado todo o seu dinheiro. Sirin confessa que o recebeu de sua e não há nada de errado nisso. Atice pede a Enver que os deixe em paz e fecha a porta. Sirin enlouqueceu, ela chama o pai de idiota. Atice fica surpresa ao ouvi-la e lhe dá um tapa forte. Sirin chorando pega sua mala e vai embora. Sarp volta da loja e conhece Yusuf que lhe conta que sua mudança lhe causou muitos problemas com seu filho Arif. Sarp diz que não há nada para fazer, além disso deveria saber como ficou o apartamento para que ele perceba que ele nunca terá um inquilino melhor do que ele. Yusuf não diz nada e Sarp entra no prédio. Atice, muito triste, conta a Enver que deu um tapa na filha, mas não teve outra opção, pois ultrapassou os limites. Enver pede que ele não se arrependa. Na verdade, Sirin merecia pior que isso. Atice se sente muito mal e diz que é melhor ligar para ela para se desculpar, mas Enver com raiva impede e diz que seria melhor deixar Sirin fazer o que ela quiser. Atice diz que a única coisa que eles vão conseguir é dá-la para sua em uma bandeja de prata. Enver diz que sente muito, mas ele não aguenta mais viver com a filha. É o mesmo que viver com uma cobra e ele expressa muito ódio por Sirin. Atice com cara triste entra em casa e liga para Sirin que está em um táxi cheio de raiva e decide não atender. Atice diz a Enver que sua filha não atende e o alfaiate pede que ela a deixe em paz. Será melhor tomar café da manhã e começar a trabalhar, vocês dois vão para casa. Sirin liga para Sui chorando pede que ele ajude, pois seu pai a expulsou de casa e ela não tem ninguém a quem recorrer além dele. Sua fica ao lado de Peril e responde que sente muito, mas não pode ajudá-la com isso, é melhor ela não ligar para ele novamente e ele não quer vê-la novamente. O velho careca desliga a ligação. Sirin, assustado, pensa no que fazer e de repente pede ao taxista que a leve até Tarlabazi. Yusuf retorna e se senta ao lado de Arif. Ele conta a ela que conversou com um novo inquilino e que seu apartamento está como novo. Fiquei até muito feliz porque estava comprando comida para tomar o café da manhã em família. Arif diz que provavelmente lhe contou para que ele descobrisse e ficasse bravo, mas ele sabe que é mentira e na verdade deve estar comendo pão e queijo sozinho em casa. Porém,
Vemos que os quatro estão tomando café da manhã no apartamento de Bahar. Doruk diz à mãe que está muito animado para ir amanhã à escola e pegar o cavalo que Arif lhe deu e pergunta a Sarp onde ele deixou o cavalo, já que ele não o viu. Sarp responde que cuidou de todos os presentes, mas não viu aquele. Ele avisa ao filho que irá até seu apartamento para ver se ele está lá. Sarp sobe e se pergunta como resolverá esse problema agora. Bahar decide ligar para sua mãe e perguntar se o cavalo de brinquedo que Arif deu a Doruk está na casa dela. A Tice não sabe o que responder, mas Enver pede que ela conte a Bahar a verdade que Sarp enlouqueceu e o quebrou em pedaços. Bahar ouve isso e desliga. Sarp retorna dizendo que não encontrou. Bahar com raiva pega Doruk e diz que irá pessoalmente perguntar a Arif se ele sabe onde está o brinquedo. Nizam pergunta ao pai se ele tem alguma coisa a ver com isso, mas Sarp responde que não. Bahar e Doruk vão ao apartamento de Arif e perguntam se ele viu o cavalo de Doruk. Arif responde que não e vendo o rosto triste do menino lhe diz que ele é um cavalo grande, então não poderia ter se perdido facilmente e logo aparecerá. De qualquer forma, se não, ele comprará um novo para você. Doruk diz que não quer um novo, mas o mesmo que recebeu no dia da festa. O pequeno e Bahar voltam para o apartamento. Doruk entra e Bahar fecha a porta para ficar do lado de fora com Sarp. Sarp pede desculpas, pois ficou muito chateado e perdeu o brinquedo. Bahar com raiva pergunta qual foi o motivo de sua chateação, se foi ela quem teve um dia desastroso enquanto ele estava na delegacia por uma simples mudança de nome. Sarp confessa que o motivo de sua prisão foi porque o corpo de sua mãe foi encontrado e eles precisavam do DNA dela. Bahar fica em estado de choque ao ouvir Sarp lhe contar que o corpo de sua mãe foi enterrado no túmulo onde o nome de Bahar está escrito, o mesmo túmulo onde ele costumava chorar quando pensava que eles estavam mortos. Porém, isso não foi o mais chocante, pois ele já havia descoberto aquele corpo antes, quando cavou a cova para ter certeza de que era Bahar quem estava enterrado. Sua mãe Ulidé só estava morta há alguns dias, então não foi difícil reconhecê-la, mas ele não podia dizer nada disso à polícia. Bahar se sente mal e diz que não sabia. Sarp apenas diz que ele poderia ter perguntado e volta para seu apartamento. Poucos minutos depois alguém bate na porta de Sarp. Ele abre e Arif com raiva pergunta o que ele fez com aquele cavalo. Sarp responde que ele quebrou e se quiser pode quebrar a cara dele assim como fez com aquele pedaço de lixo. Eles discutem tão alto que a violência começa a se tornar física e a briga barulhenta pode ser ouvida no apartamento de Bahar e Seida. Bahar liga a TV para os filhos e aumenta o volume ao máximo. Depois, junto com Seida, sobem até o apartamento e separam Arif e Sarp que estão brigando no chão. Sarp grita com Arif que ele não tem o direito de comprar nada para seus filhos, arranca o colar do pescoço de Bahar e o arranca. Aí ele diz que também não tem o direito de comprar algo tão ridículo como isso para sua esposa. Bahar fica surpreso, mas deixa claro para eles que Arif é como um irmão para seus filhos e Sarp é um pai para ela. Nenhum deles significa nada mais do que isso em sua vida. Não há espaço para eles em seu coração e é melhor que parem de lutar por ela porque ela simplesmente não ama nenhum deles. Bahar corta qualquer esperança nos corações de Arif e Sarp e volta para casa. Ela pede aos filhos que se preparem e subam com o pai. Bahar termina de se arrumar, sai do apartamento e bate na porta de Seida. Ela traz alguns giz de cera novos de Doruk para dar a Arda. Seida agradece e conta que ontem falou com Henry, que lhe disse que Arda virá para Istambul durante todo o verão, mas ela não ficará com ela, mas com sua avó em outro lugar que Henry alugará para eles. Enquanto eles estiverem na cidade, eles consultarão alguns médicos e procurarão educação especial para seus filhos. Bahar pede que ele veja o lado bom. Arda estará na cidade durante todo o verão e eles poderão passar muito tempo juntos. Seida sorri. Por outro lado, vemos o táxi onde Sirin chega a Tarlabazi. A maluca ondulada sai com a mala e entra no prédio. Sirin não sobe ao apartamento de Bahar, mas continua um andar acima e bate na porta de Sarp. As crianças abrem e cumprimentam-na. Sarp fica surpreso e pergunta o que ele está fazendo ali. Sirin diz que prometeu visitar a nova casa, então está seguindo em frente. Aí ela pergunta se não vão convidá-la para entrar e Sarp rapidamente responde que não, ela não é bem-vinda em casa e ele a quer fora do lugar. Sirin sorrindo diz que está tudo bem, eles vão morar no mesmo lugar de qualquer maneira, já que ela vai ficar com sua irmã Bahar por algumas semanas.
Sarp manda ele sair e fecha a porta na cara dele. Sirin desce e encontra Bahar saindo do apartamento de Seida. Sirin conta que ela brigou com o pai e pensou que a irmã poderia recebê-la em sua casa, embora primeiro ela quisesse saber onde mora o cunhado. Bahar pergunta se o que ela quer é que ele acabe até matá-la. Ela diz que é claro que não pode ficar com eles e pede que ele vá embora agora mesmo. Sirin olha para Seida e diz que depois irá pedir hospedagem a Henry. Seida fica pensando, mas Bahar diz a ela que só disse isso para irritá-la e que ela certamente irá embora com sua. Sirin sai do prédio e muda de rosto tentando chorar enquanto liga para Henry. Quando atende, Sirin conta tudo o que aconteceu e pede ajuda, já que não tem mais ninguém. Henry pede para ela não se preocupar e manda ela se encontrar no refeitório. A louca ondulada agradece e com a voz trêmula diz que não acredita que a irmã a deixou na rua, depois de tudo o que ela fez. Para ela, ele até apoiou Bahar com dinheiro e foi seu apoio emocional. Henry pede que ele se acalme e se encontre no refeitório. Depois de alguns minutos vemos que Sirin chega com sua mala e abraça Henry. Pede que ela fique em sua casa o tempo que precisar. Ele tem um quarto extra muito confortável, mas se sua presença o incomoda, então ele ficará com a mãe dele. Sirin responde que não é necessário e Henry ajuda com a mala no caminho para casa. Doruk pergunta a Sarp se ele não tem um bom relacionamento com sua tia Sirin. Sarp responde que não, pois ela é uma pessoa que gosta de criar problemas. Nizam diz que sua mãe e até mesmo seu avô também discutem com ela com frequência. Doruk pergunta a Sarp por que ele também não se dá bem com Arif, se ele é uma boa pessoa, sempre os apoia e os ama muito. Nizam conta também que Arif era quem levava a mãe o tempo todo ao hospital, ele as levava para a escola. Ele ajudou o avô e Seida em tudo que pode. Sarp os ouve com uma cara triste. Doruk confessa que ama Arif porque ama sua mãe e sua mãe também o ama muito. Sarp não diz nada. Henry prepara o jantar para ele e Sirin. Ela diz que fica impressionada ao vê-lo com seu grande talento na cozinha e que há algo nele que a atrai muito, mas ela não tem certeza do que é. Henry, sorrindo, diz que acontece a mesma coisa com ele e entre os dois organizam a mesa para o jantar. Sirin pergunta como foi a viagem com o filho. Ele nunca pensou que faria algo assim e acredita que a decisão que tomou foi realmente impulsiva. Henry conta que nunca pensou em fazer isso, mas isso o afetou quando ela perguntou ao telefone se seu filho havia sido circuncidado. Ele percebeu que, embora não soubesse, nasceu uma criança e ele é o menos culpado de tudo. Seida sofreu muito e pensou que vê-lo por alguns dias poderia fazê-la se sentir melhor. Ele fez isso para dar paz à sua consciência. Sirin diz-lhe que embora Seida tenha desempenhado um papel muito importante nos seus problemas familiares, ela agradece-lhe por tudo o que fez. Talvez em Seida haja um pouco de bondade como em todas as pessoas, embora o seu único erro seja gostar muito de dinheiro. Na verdade, ele soube que ela estava com um homem casado. Ele não entende como alguém pode fazer algo assim. Eles se sentam para jantar e Sirin pergunta a Henry se ela pode ir com ele amanhã para Yalova para devolver a criança. Henry diz que sim e Sirin diz alegremente que espera que eles tenham um ótimo dia juntos. Seida está arrumando a mala do filho. Ela comprou algumas roupas e uma blusa para a mãe. Seida espera poder entregá-lo ela mesma, pois planeja ir com Henry para a casa da mãe. A porta toca e Seida abre. É Bahar quem vai se despedir de Arda. Ela avisa que vão sentir muita falta dele e ele a beija na cabeça. De repente, Arda se vira e abraça Bahar com força. Ela e Seida ficam muito surpresas e sorriem já que a pequena nunca fez isso com ninguém. Seida avisa Bahar que pretende acompanhá-los até a casa da mãe, embora a senhora possa ficar chateada. Bahar diz que é verdade, mas ele deveria tentar. Henry bate na porta e Bahar ajuda a carregar a mala até a entrada. Seida entrega o filho a Henry e começa a calçar os sapatos. Ela diz que quer ficar com Arda no caminho, mas Henry diz que ela não pode ir porque prometeu à mãe e que não quer trair sua confiança. Seida e Bahar dizem que os levarão até o carro e depois irão para a casa de Atice. Todos saem do prédio e nesse momento Sirin sai do carro de Henry e os cumprimenta. Seida pergunta com raiva a Henry o que aquela mulher está fazendo lá. Henry diz a ele que ela não decide quem viaja com ele. Seida começa a gritar dizendo que não vai deixar o filho andar no mesmo carro que aquela arpia. Ela tentou voltar para Arda, mas Henry a impede e diz que se ela quiser ver o filho novamente é melhor entregá-lo a ela agora mesmo.
Seida pergunta se ele não sabe que tipo de pessoa é Sirin, a quem tentou seduzir e quantos problemas causou. Henry diz que isso é o suficiente. Ele já sabe de tudo o que aconteceu, sabe que o cunhado dela ficava sediando ela e que ninguém acreditava nele. Bahar, surpreso, pergunta se Sirin lhe contou isso e Henry responde que ainda não entende o que seu marido Sarp fez com Sirin. Ela sabe que não entendeu naquela época porque o amava. Bahar pensa um pouco e pede a Seida que deixe Henry carregar a criança. Seida diz que está tudo bem e o coloca no carro, depois pega um copo d'água que Arif tinha nas mãos e joga tudo em Sirin. Eles começam a gritar, mas Henry pede para Sirin se acalmar e diz que mais tarde comprará algumas roupas para ele. Finalmente ele liga o carro e eles vão embora. Seida diz que é incrível que Sirin tenha se feito aparecer como vítima de Henry e que tenha culpado Sarp, embora pensando bem, por ser tão tolo, Henry merece uma mulher assim e espero que sejam felizes. Bahar olha para a amiga e diz que isso não será tão fácil. Ela entra no prédio e Seida caminha atrás dela perguntando o que ela está tentando fazer. Bahar diz que desta vez não vai deixar Sirin escapar impune e chega ao apartamento de Sarp. Ao abrir, ela pede que ele ligue para Peril agora mesmo. Sarp pergunta por que motivo e Bahar diz que ligará para ela e pedirá que envie as fotos para Henry imediatamente. Por outro lado, vemos que Sirin chora ao lado de Henry enquanto ela lhe diz que não entende por que sua família a odeia tanto. Ela teve muitos pesadelos durante anos devido ao assédio que sofreu e parece que ela vai morrer sozinho. Henry pega a mão dela e avisa que agora ela terá uma nova família. Sirin olha para Arda e sorri. Poucos minutos depois, Sirin pede que ele pare por um momento em uma loja para ir ao banheiro e lavar o rosto. Ela sai do carro e Henry vê que algumas imagens estão chegando em seu celular, ele as abre e fica maravilhado. Sirin sai do banheiro e avisa a Henry que está pronta para continuar, mas Henry avisa que não será assim. Eles vão esperar um táxi porque ela voltará para a cidade enquanto ele leva Arda sozinho. Ela deixará suas coisas no refeitório para poder buscá-las lá e não voltar para casa. Sirin pergunta se isso é uma piada porque ela não entende nada. Henry diz que acabou de receber algumas fotos dela com o cunhado, que ela pensava que a estava assediando, mas na verdade nas fotos ela parece muito feliz ao lado dele. Sirin tenta lhe dizer que as fotos são uma montagem e não são reais. Henry pede que ele fique calado, pois se ele se defender só vai piorar a situação. Ele se pergunta por que tipo de mulher se apaixonou. O coração é como moscas atraídas pelo açúcar ou pelo lixo. Sirin diz que não sabe o erro que está cometendo e jura que vai se arrepender. Ela entra no táxi e sai. Henry volta para o carro, mas ao olhar para o banco de trás percebe que Arda não está no carro. Bahar está deitada no sofá e diz que se sente mal por ter mandado Henry receber aquelas fotos, mas Seida diz que é o melhor. Bahar recebe uma ligação de Enver que pergunta se ela está bem. Ela responde que sim, só sentiu um pouco de tontura e por isso não foi trabalhar hoje. Ela pede que ele não se preocupe porque Seida está cuidando dela e a Tissa está a caminho. Enver diz que está bem e pede que ele avise se algo acontecer. Bahar lembra ao pai o quanto ela o ama. Enver derrama algumas lágrimas e diz que a ama até o infinito e além. Bahar se despede e desliga a ligação. Seida pergunta por que ele falou com Enver como se estivesse se despedindo. Bahar diz que não é verdade e segura a mão dela enquanto descansa. Munir pergunta a seu irmão se ele sabe por que Nezir os convocou. Azim diz que não. Seu chefe perdeu a confiança nele e não fala mais com ele. Sua diz a Munir que deve ter descoberto o que eles fizeram. Munir diz que isso é impossível, pois na festa houve muitos problemas para eles terem oportunidade de conversar. Sua diz que está com um pressentimento muito ruim e eles entram na casa. Nezir os recebe em uma pequena sala e diz que a música que ouve o lembra que ele não pode perdoar, muito menos esquecer, e é por isso que estão todos lá hoje. Ela gostaria de poder esquecer a morte de Mert, mas tem medo de esquecer todos os dias de completa felicidade que passou com seu filho. Nezir se levanta e se aproxima de Sua. Ele diz ao velho careca que ele é um homem que sempre cobiçou o dinheiro, mas nunca valorizou a vida. Em vez de devolver a essas crianças o que não lhe pertencia, ele guardou para ficar ainda mais rico. Nezir se vira e ordena que Azim mate Sua. Azim, sem pensar, pega sua arma e atira nele. Sua cai no chão enquanto vemos que há uma ligação de Sirin em seu telefone. A louca está desesperada.
Nezir diz a Azim que o protegeu quando Su o deixou na rua, ele confiou sua vida nele. No entanto, ele sabe que foi ele quem deu sua localização à polícia naquela noite. Além disso, ele conversou com a advogada, ela o traiu para salvar seu irmão, o mesmo que o traiu anos atrás ao difamá-lo e dizer que ele era ladrão. Azim aceita toda a culpa, Nezir diz-lhe que aprecia a lealdade que lhe tem tido e que lhe dará uma última oportunidade para o convencer do seu erro. Ele ordena que ele mate seu irmão Munir desta vez. Azim está com a arma na mão, Munir olha para ele e pede que ele o perdoe do fundo do coração. Azim aponta a arma para ele e diz que o perdoa. De repente, Azim muda a direção da arma e aponta para Nezir, que não diz nada e sorri. Azim atira direto no coração de Nezir, que cai no chão, lembra de seu filho Mert e fecha os olhos. Finalmente, Azim olha para o irmão, aponta a arma para sua cabeça e atira em si mesmo. Munir o recebe nos braços enquanto ele grita e chora pelo irmão. Atis e Seida cuidam de Bahar e dizem que ela não parece muito bem, e também tentam convencê-la de que deveriam ir ao hospital para que eu a examinasse. Bahar diz que está um pouco tonto, mas está tudo bem, ele irá até a mãe para que eles se acalmem. Ela sai do prédio com Atis e elas caminham um pouco. Ao longe eles veem que Sarp volta com as crianças da escola, que, ao verem a mãe, a cumprimentam sorrindo. Bahar está muito pálida, não se sente bem e desmaia repentinamente. Arif, Sarp, Atis e as crianças correm para ajudá-la. Sarp a pega nos braços e a coloca em um carro que Arif mandou trazer rapidamente. Todos entram no carro com urgência e pedem ao amigo de Arif que leve as crianças até Seida. Eles não param de chorar incontrolavelmente. Seida os recebe e ao subir as escadas entra uma chama de Henry, que a avisa que ela não encontra Arda em lugar nenhum. Seida não consegue acreditar. Ao mesmo tempo, Arif dirige o carro em alta velocidade para chegar ao hospital. Ao seu lado está Atis e atrás dele estão Sarp e Bahar nas pernas. Ele pede para a esposa acordar, pois precisa ver o quanto a ama. Arif se vira para olhar para Sarp e sem perceber ele bate com força o carro em outro. Todos estão ilesos e tentando entender o que aconteceu. Porém, o carro acabou bem no meio de um longo cruzamento e quando eles recuperam a consciência só conseguem ver que um enorme caminhão se aproxima deles. O caminhão leva o carro inteiro à sua frente e o deixa completamente destruído. Vários transeuntes ligam para os serviços de emergência e afirmam que parece haver pessoas mortas dentro do carro.